Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Simões e hoje eu trago para vocês o tema dos domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos são um assunto coringa dentro da geografia, um assunto extremamente abrangente que faz com que você dialogue com os vários aspectos da natureza e também com a sociedade. Quando se fala em domínios morfoclimáticos, estamos pensando nas interações complexas formadas entre clima, relevo, solo, vegetação e uso humano, né? Que tipo de atividade humana é feita ou atividade antrópica é feita sobre esses domínios. Então você vai se lembrar que este é um conceito de Aziz Absaber, um dos geógrafos mais importantes do Brasil e falecido recentemente, o que aumenta a chance de incidência disso aqui nas provas. E aí, para você estudar isso aqui, é importante que você lembre que são 6 grandes domínios encontrados no Brasil e que há uma correspondência entre as características da vegetação nesses domínios e, consequentemente, as características naturais demais, como clima, solo e relevo. Primeiro, o conjunto de domínios são chamados arbóreos, compreende a Amazônia, Mata Atlântica e Araucárias, tem em comum o predomínio de árvores de grande porte, daí a denominação arbóreos, ao passo que os domínios herbáceo-arbustivos predominam então arbustos ou plantas rasteiras, caso do cerrado, caatinga e pampas. Então você precisa no mínimo saber associar todos esses domínios a características de clima e outros elementos naturais. Por exemplo, lembrar que a Amazônia está associada a um clima quente e úmido, o clima equatorial, o que resulta numa floresta de grande biodiversidade, densidade, úmida e sempre verdejante, características semelhantes à da Mata Atlântica, que tem a sua influência na umidade, não só dada pelo clima, mas também pela barreira orográfica, a barreira de relevo formada pela Serra do Mar. De forma também semelhante, nós temos as araucárias, onde a disponibilidade de água não é tão grande, mas nós temos a presença de uma espécie dominante, que é a araucária angustifolia, que praticamente compõe quase toda a paisagem dessa vegetação, que diferente das outras duas, não tem a mesma biodiversidade, é bem mais homogênea, sendo originária tipicamente das regiões serranas do Paraná, Santa Catarina e até regiões do estado de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, quando em altitudes acima de 1000 metros. Os domínios herbáceo-arbustivos, o mais importante deles é o cerrado, que abrange uma grande extensão do território brasileiro, a porção central do Brasil. O cerrado é a versão brasileira da chamada caatinga e é um domínio bastante complexo, que varia desde matas relativamente fechadas até campos abertos, como são típicos do continente africano. No Brasil são menos encontrados, mas normalmente é um domínio definido pelo clima tropical e principalmente dentro do clima tropical a existência de uma longa estação seca, cerca de 6 meses por ano, de pouquíssimas chuvas. Também temos o domínio da caatinga, que é o nosso domínio adaptado ao clima mais seco encontrado no Brasil, que é o clima semiárido, um clima de chuvas muito escassas e totalmente irregulares, onde se desenvolve uma vegetação adaptada, cheia de espinhos, plantas de pequeno porte, cactáceas, bromélias e finalmente os pampas, que predominam no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul do estado, que são vegetação totalmente rasteira, de capins em seu estágio nativo e associadas ao clima subtropical. Então conhecer essas conexões é o melhor caminho para você fazer uma boa prova. Eu sempre recomendo que você tente estruturar isso na forma de uma pequena tabela, com a formação vegetal, as suas características, o clima, o relevo e, se possível, também alguma observação sobre o uso antrópico, ou seja, o uso que a sociedade faz desse bioma. É isso aí, gente. Muito obrigado.